Olá pessoal, estamos aqui diretamente da FuturCon, iniciando mais uma rodada de podcast e hoje nós temos um bate-papo exclusivo aqui, um convidado extremamente especial que todos certamente conhecem ele do setor. A gente vai tentar descobrir mais histórias, saber um pouquinho mais dele e ao longo desse bate-papo extremamente agradável e confortável, porque hoje nós vamos fazer um bate-papo com um grande amigo. Antes de tudo, eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevessem em nosso canal, nesse link que está passando aqui embaixo, curtisse, compartilhasse, para que a gente puder cada vez mais levar o nome do setor de telecomunicações por esse país afora. E para que a gente pudesse fazer a entrevista à altura, eu tenho a honra de trazer aqui o meu co-hosting, que vai me ajudar a entrevistar essa fera do setor de telecom. Eu tenho a honra de apresentar para vocês aqui quem vai me ajudar nessa entrevista é o William Mendes, da Synapse, meu co-host. Seja muito bem-vindo, William. Obrigado. Éder, é uma honra, participar com você, mas a honra ela é quadruplicada, Ela ganha a característica de perfeita pelo entrevistado, Wander, um ícone. Eu não diria um ícone, mas o ícone para mim e para muitos do nosso setor de telecom. Boa, o Mendes já compartilhou quem é o convidado e hoje eu tenho a honra aqui de chamar um grande amigo, uma pessoa que, quando eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fui na sala dele, eu muito humilde lá, falei assim, vou falar com um cara que é fera do setor de telecomunicações, mais de 40, na época 45 anos, não me recordo a data, mas já tinha uma bagagem gigantesca, hoje tem mais de 55 anos só de profissão. Ele me atendeu de uma forma, e é o senhor Wander aqui, vice-presidente da DPR, ele me atendeu de uma forma que eu falei assim, eu nunca fui atendido por um executivo, eu começando, aprendendo no setor de telecomunicações. Então, antes de tudo, do senhor ser presidente da DPR, da tua história, como humano também, a forma como o senhor me atendeu lá e me respeitou, eu tenho uma gratidão muito grande e um respeito pelo senhor, tá? Seja muito bem-vindo aqui e com vocês hoje, Wander Luiz. Obrigado pelo convite, sempre é bom. E sempre é um aprendizado. Também não conhecia co-hosting, Eu também não. Para mim também é uma novidade. Mas faz parte do seu trabalho. Você sempre criativo, inovador, e com uma nova função. Parabéns. E obrigado pelo convite. Imagina. Na verdade, o que acontece nessa história é que eu sou muito antigo, São 55 anos e por isso tem um monte de história para contar, E eu agradeço todos os elogios, nem sei se mereço, mas de qualquer maneira, agradeço. Merece, pessoal. Esse homem aqui é uma das pessoas que eu vejo que ele reúne no aniversário dele, cada vez mais amigos do setor, virou um evento já. E assim, como o próprio Luiz, o sócio dele, fala, o Wander, ele faz um amigo e normalmente a gente acaba perdendo nas consequências da vida dele, não, ele mantém por longa data e é só pessoas que vão se agregando nesse grupo, e a gente vê que é uma amizade realmente verdadeira, Nesse detalhe, eu sou muito festeiro, No meu aniversário tem pessoas que se encontram uma vez por ano e só se encontram no meu aniversário. E ali eu tenho amigos de mais de 50 anos. Que legal. Que são pessoas que trabalharam comigo, outros que nem trabalharam comigo, são até concorrentes, mas eu acho que é importante na vida nós preservarmos e cuidarmos das amizades, Amizade não é alguma coisa que você conquista e deixa perder. Então precisa cuidar dos amigos, Eu me preocupo muito com isso, porque a vida não é só trabalho e não é só ter dinheiro, Exato. Então acho que, eu estava dizendo outro dia, eu gostaria muito de chegar aos 100 anos. Pode ser que a saúde não vai me permitir. Eu estou seriamente numa busca de fazer 2 aniversários por ano, porque aí com certeza em 12 anos eu vou fazer 100. Aí eu chego fazer 2 festas por ano. Pode ser faça os 100 sem precisar fazer os 2. E, seu Wander, como é que foi, a gente já escuta muito falar do teu nome, que é o Wander da DPR, o Wander, mas o pessoal talvez, o pessoal mais jovem que ainda não conhece, como que o senhor ingressou no setor de telecomunicações? Conta um pouquinho da história aí. Eu comecei em 70, na antiga GTE do Brasil, lá vão 55 anos atrás. Eu morava em Jundiaí e trabalhava em Campinas. E comecei minha vida como vendedor na GTE de Campinas. Eu fazia
Campinas e o interior do estado de São Paulo. Eu fiquei nessa função até 74, quando eu fui promovido a supervisor, e naquela época eu fui o supervisor mais novo da empresa. Aí em 76 eu fui gerenciar o Norte e Nordeste, sediado em Recife. Aí eu voltei para São Paulo em 78 como promotor nacional, gerente nacional e diretor da GTE. Eu fiquei uma década toda, nos anos 70, na GTE, que era uma empresa líder de mercado. E os antigos são aqueles telefones KS, ABCD, né? Na sequência, eu fui convidado por uma empresa brasileira para lançar os KS para serem concorrentes da GTE. Era um desafio muito interessante e eu resolvi aceitar. Uma empresa pequena brasileira. Eu conto essa história porque o dono da empresa hoje, um dos sócios é meu amigo até hoje, mas o presidente faleceu ano passado. É uma experiência interessante. Eu não conheço ninguém que passou uma experiência como essa para ser contratado. Marcaram um café da manhã para que eu fosse fazer uma entrevista. Aí nós tomamos um café, continuamos a conversa, aí precisamos mais tempo, fomos almoçar. Aí não deu para falar tudo, aí continuamos à tarde, e aí precisamos jantar, e aí jantamos e continuamos à noite. Aí ele disse assim, a gente pode continuar amanhã? E foram 2 dias de café, almoço e janta. E na verdade, mas era a preocupação que ele tinha. Legal. Eu era naquele momento muito jovem, devia estar com 28, 29, e ele tinha muito receio de pegar um executivo de uma multinacional americana, colocar uma empresa brasileira com todo o grau de dificuldade, de facilidade, de recurso financeiro, e podia não dar certo. Iria ser um desgaste para ele, para a empresa, para mim. Então foi um tempo grande para entender se valeria a pena esse desafio. Valeu, mas tinha um grau de dificuldade enorme que era lá atrás. Estou falando isso em janeiro de 80, uma dificuldade de acesso a crédito. Então a empresa tinha um monte de dificuldades operacionais e financeiras. Eu fiquei 2 anos e no segundo ano ele disse assim, nós temos um desafio, nós precisamos aumentar o faturamento, mas diminuir a venda de produto. Eu falei, eu primeiro nunca aprendi a vender menos, eu não sei como é que faz isso, né? Mas é que a empresa não tinha capital para poder continuar crescendo. Então eu disse a ele, eu sou um profissional de carreira, né? O mercado vai avaliar, não que você e a empresa precisou diminuir, né? Vai entender que eu não sou capaz e eu vou me desvalorizar no mercado. Então eu gostaria que você pensasse numa outra decisão. Me dê oportunidade. Eu tinha criado, a GTE tinha naquele momento a concessionária de serviços, que era um autorizado para fazer a parte técnica. Eu falei, me dê isso. Eu tinha criado um modelo um pouco diferente, que era um serviço técnico da Telequipo. Eu falei, me dá a oportunidade. A única coisa que eu quero é que não seja só técnico, eu quero comercializar, eu quero vender produto. E aí eu vou entender muito desse desafio, que é a falta de dinheiro, essa dificuldade. Isso lá em 80. Ou em 82. Se hoje o pessoal reclama que é difícil. Aí eu criei a Telvani, que era uma empresa que era distribuidora da Telequipo. Essa empresa ela ficou sendo a maior distribuidora da Telequipo. Aí você dividia o meu faturamento por 2, eu fazia o segundo lugar. Ou seja, quem vinha em segundo era menos da metade. Essa empresa chegou a ter mais de 100 engenheiros. Caramba. Uma atuação em nível Brasil. Foi um sucesso enorme. Em 5 anos já tinha sede própria, mais de 1.000 metros de área construída. E nesse momento todo o mercado era um mercado muito que precisava ser regulamentado. Eu sempre tive uma atuação muito forte no setor. Aí eu sou um dos fundadores da Berimest, da associação. E aí eu fui presidente regional, fui presidente nacional para dar a abrangência que precisava. Na sequência, depois eu fui presidente da Abraforte,
substituindo o Fuad, que era o presidente, e também presidente da Furukawa. Aí eu tive uma atividade política do setor. Eu fui diretor do Sindiinstalação, do sindicato ligado à Fiesp, para que desse respaldo, porque naquele mercado era um mercado só estatal. Né? Isso que eu ia perguntar, né? Era só a Telebrás e as teles. E, na verdade, a associação era o pano de fundo para você defender das ações das operadoras, né? Que era massacrante. Né? Então, você tinha uma associação que defendia não na individualidade da empresa, porque senão ela era marginalizada. Então, você tinha um fundo associativo, uma sociedade civil organizada, onde você defendia os interesses das empresas, sem que elas fossem penalizadas. Né? Então, esse é um trabalho que foi muito político e forte do setor. E aí eu tive a oportunidade, através de um amigo, que é o Flávio Sueire, que também tinha uma empresa na área de telecom, e tinha uma amizade muito grande com o Gilberto Kassab, que era, naquele momento, um candidato a vereador em São Paulo. Estou falando isso lá atrás, nos anos 80 e alguma coisa. Então eu já tinha uma liderança no setor, levei vários empresários da área na Telvani para fazer uma reunião com ele. E aí ele conta essa história numa abertura da Brint, brincando, dizendo que fui eu que nomeei ele como ministro, mas eu sou um dos responsáveis de colocá-lo no mundo de telecom, que ele não era desse mundo. E nessa reunião na minha empresa, nós fechamos com ele um apoio e pedimos a ele que ele criasse o Conselho Municipal de Telecomunicações. Se ele fosse eleito, ele foi eleito, ele criou esse projeto foi aprovado, virou lei. E daí para frente nós ficamos muito amigos, né? Ele foi vereador, foi deputado, aí colocamos ele no mundo de telecom, trouxemos para o Futuricom. Ele, na vida dele, se tornou ministro da Ciência e Tecnologia. Hoje ele é um homem do mundo de telecom, né? Mas ele não era. E em função dessa relação, eu sempre ao lado dele, aí me tornei, hoje no partido que ele está, que é o PSD, eu sou delegado municipal, estadual e federal, de toda essa jornada, porque sempre achei que esse trabalho a gente consegue ser muito mais útil, né, para a sociedade, para o setor. Né? Não tenho característica para ser político, mas acho que dessa maneira a gente ajuda e contribui muito. Ajuda pela influência, né, que você tem, a boa influência, a referência, né, que muito dos homens influentes têm em você, né, como alguém que se escuta. E nessa linha, Wander, eu queria te perguntar, como que você vê hoje, né, depois de essas décadas, né, a serviço da telecom, da regulação, das políticas, né, que fazem esse mercado que hoje é pujante, né, é sem dúvida nenhuma muito expressivo. Que desafios e que atitudes você espera das lideranças atuais, das associações governamentais? O que o Wander acha que precisa ser feito para a gente ter esse mercado mais seguro, mais equilibrado, mais competitivo e obviamente, crescendo? Temos 2 dias para falar sobre isso, né? Num país como o nosso, com grandes desafios, né? Sim. Diria para você, para iniciar essa conversa, assim, tem coisas que podem fazer sentido em algum país, e tem coisas que no nosso país não faz muito sentido. Né? Infelizmente, para algumas coisas, deveria ser diferente, né? Num país onde a cada momento você tem um refis, você prejudica aquele que é honesto, aquele que paga imposto e é penalizado, porque para algumas coisas faz sentido não ser tão certo, porque você não paga e daqui a pouco você vai pagar sem juros, sem multa, e aquele que pagou sofreu. Então, assim, nós precisaríamos ter toda uma estrutura no nível de seriedade muito maior. Né? Num país onde tem lei que pega e lei que não pega, como é que pode, né? Então, assim, nós vamos falar um pouco do que nós estamos falando do provedor, onde você tem uma discussão que parece um negócio etéreo,
Como é que pode duas agências não se entender para resolver um assunto que é o uso e ocupação do poste? Do poste, até hoje. Com o nível de seriedade que precisa para você dar um nível de competição adequada e real para todo mundo, igual. Nós não temos isso. Sim. Mas não pode ser um negócio tão difícil, né? Mas precisa ter vontade política, precisa ter coragem de decidir. Né? E para muita coisa nós temos falta de liderança para decidir as coisas que precisam. Muitas das coisas que nós estamos vendo hoje no Brasil, o Supremo decide que os políticos não têm coragem de decidir na Câmara. Não quer se expor, não quer ter o ônus de decidir e deixa o Judiciário decidir para não se expor. Mas o que precisa é a Casa das Leis, é no Legislativo, não é? Precisa ter coragem. É verdade. Então, para muitas Vontade dessas política, coisas né? que nós estamos falando, precisaria ser protagonista, para que a gente pudesse por um rumo diferente. Quantas empresas grandes que vocês conhecem sofrem porque pagam tudo o que precisa e concorrem com um que não tem o mesmo ônus, né? Exato. E aí nós temos uma concorrência extremamente desleal. Agrega isso que nós estamos vivendo neste momento muito mais intensamente do que no passado. A mudança tecnológica é muito mais rápida do que era lá atrás, né? A gente que é mais antigo, as coisas mudavam de 10 em 10 anos. É verdade. Hoje, a cada 6 meses, você tem um produto novo. Se você não remunerar um investimento que você fez, você tem uma nova geração com outro investimento e você não recuperou o que já fez. O mundo tecnológico está mudando e muito. Né? E não dá nem para saber qual é o cenário que nós vamos ter daqui 5 anos atrás. Mas uma coisa você tem que ter certeza, você vai ter que continuar investindo. Por quê? Porque você vai ter que prover um mundo diferente de facilidade para o seu cliente. E isso precisa de investimento. Nós vamos pegar esse gancho aqui. Essa pergunta está guardada aqui, eu quero fazer para o senhor entender com o senhor qual a perspectiva do futuro, o que o senhor vê do mercado. Eu sei que o senhor também está falando sobre a taxa de juros, o momento dos provedores, mas antes de tudo um pouquinho, eu só queria pegar como é que foi a chegada do senhor na DPR e essa parceria que o senhor tem com o seu Luiz aí. Até, aliás, um abraço, Luiz. Queremos você aqui no podcast. Também é importante. O Danilo Gentili aqui, mas queremos o senhor aqui conosco, batendo um papo, vai ser um prazer, tá? Que também tem um monte de história para contar. Tem uma história bacana. Conta para nós um pouco como é que foi a chegada na DPR, como é que foi esse momento aí. Eu sei que a amizade não é de hoje, Não, né? nós somos amigos há mais de 40 anos, né? Quando eu coloco lá atrás que eu comecei como um distribuidor da Telequipo, naquele momento o Luiz tinha uma empresa, ele era meu fornecedor de produto que eu consumia, que era cabo. Ele vem dessa origem, né, de trabalhar na Furukawa, então ele era meu fornecedor, virou meu amigo, né? E daí vem uma relação muito grande de parceria, de levar para ele empresas. Lá atrás, quando o mercado foi privatizado, nós estamos falando de Puyer, Quant, 3M. E aí vem uma relação muito próxima, de uma amizade muito intensa, nunca deixamos. Gostamos de carnaval, íamos para o Rio de Janeiro no camarote junto. Somos de escolas diferentes, ele é beija-flor, eu sou mangueirense, mas a gente ia todo ano para o Rio de Janeiro no camarote. A gente mantinha 4 camarotes no Rio de Janeiro para fazer festas. Daí vem um pouco dessa característica de fazer festa, né? E eu, como carioca, sou mocidade independente de cada lugar. Não há unanimidade nisso, né? E, na verdade, nessa história, em 2000, acho que mais ou menos 2010, eu tinha ficado uns 2 anos afastado em função de uma doença da minha esposa, eu fiquei cuidando dela, e quando ela melhorou, eu resolvi voltar para o mercado. E aí, conversando com o Luiz, nós fizemos um planejamento estratégico de 3 anos para a DPR, que naquela época era uma empresa que faturava algo em torno de 20 milhões ano, e a gente ia fazer um projeto para 40 e levamos ela para 800 milhões de faturamento. E daí vem uma relação... Brincadeira. E aí e entramos nesse mercado, basicamente, com a minha entrada, era para que a gente tinha uma visão do mercado de SP. Né? A DPR tem 30 anos, né? E sempre trabalhando num mercado onde
só tinha as operadoras do sistema E Telebrás. 30 anos com aquela estrutura maravilhosa que a gente conhece, como que começou? Não, era uma empresa infinitamente menor, né? Sim. Iniciou lá no bairro do Limão, né? Mas sempre foi uma empresa muito inovadora. Eu sempre digo que a DPR tem um DNA muito forte técnico. Né? Porque naquela época, o que nós éramos? Nós éramos uma empresa que representávamos as grandes multinacionais no mercado e fazíamos o técnico e o comercial. E éramos remunerados por uma comissão, mas fazíamos a estrutura técnica e comercial era nossa. O conhecimento do produto estava dentro da DPR. E nesse momento a gente só era um agente e era um distribuidor para faturar para o empreiteiro, porque elas não queriam correr o risco de crédito para o empreiteiro. Então a gente era distribuidor para o empreiteiro e o agente comercial e técnico na operadora. E isso trouxe um conhecimento técnico muito grande. Então você pega hoje uma DPR que deve estar hoje com 150 patentes, né? O desafio de ser uma indústria no mercado brasileiro, concorrer com um monte de multinacionais. Somos inovadores. Você imagina que você está falando de uma caixa de emenda que tem mais de 50 anos e nós temos patentes, porque adequamos o produto à necessidade do mercado brasileiro. Eu digo que a gente adequa o produto à característica do mercado e à característica da mão de obra brasileira. Diferentemente de você ter um produto desenvolvido no Japão, na Alemanha, para usar a mão de obra do japonês e do alemão, em comparação com a mão de obra do brasileiro, que não tem o mesmo nível de treinamento, ele é cobrado de uma maneira diferente por produtividade e não ganha o suficiente. O tempo que ele tem para fazer é outro. E se você não adequar o produto, vai ter muita falha. Desculpa até te Por cortar, favor. eu vivenciei isso, né? Acho que o William também teve a experiência de estar dentro da DPR, vendo o laboratório, de como é feito o processo. Eu, como cliente também, esqueci até de comentar, cliente da empresa, amigo, e acho que essa relação acabou passando acima. Eu confio muito no produto e vivenciei. Os produtos realmente eles são feitos para a necessidade da mão de obra, do clima, do Sim. país, de tudo que o Brasil oferece. Então isso é muito legal. Até um abraço nesse momento, nosso amigo Pedro. Lá, com a Kombi dele, que ele tá de comenda. Exatamente. Um abração, Pedro. Também vai ser um prazer ter você aqui conosco. Essa é uma diferença muito grande de qualquer empresa. Se você vai encontrar no mercado um monte de produtos que é copiado daquilo que fizeram exatamente igual, com as mesmas características que não atendem à necessidade do mercado, né? E continuamos, né? Esse é um ano difícil, nós devemos estar fechando o ano pelo menos com uns 10 produtos novos que nós estamos lançando. A empresa não para, ela é dinâmica, né? Mas ela é dinâmica na criatividade, acreditando no mercado. E por isso nós temos aí intenção, esse ano foi mais difícil, de nos implantarmos como uma indústria nos Estados Unidos, né? Acreditamos que nós temos produto com qualidade para que a gente possa atender o mercado latino-americano e americano. Sim, a DPR agora também já expandindo aí cada vez mais. Inclusive, nosso diretor internacional, que é o Efraim, não está aqui no evento, está numa feira nos Estados Unidos. Acredito que no ano que vem nós estamos com uma operação nos Estados Unidos. Muito bacana. Legal. E tem uma história também, acho que o Mendes também tem mais perguntas. O senhor também entrou nesse mundo de provedor também aí como uma grande movimentação, né? Uma estruturação de um provedor aí, se não um dos maiores ali do estado de São Paulo, né? Um provedor com uma qualidade enorme, reconhecido pela qualidade. Como é que foi, senhor, entrar nesse provedor aí, estruturar, não sei se pode falar o nome dele, mas então o provedor ASA foi um sucesso absoluto aí, teve uma venda recente aí para o grupo grande, né, Alares. Como é que foi esse movimento aí de estruturar e ajudar esse provedor regional aí? A gente sempre foi muito inovador, né? Nós somos procurados quando nós estamos entrando no mercado de SP. Nós já tínhamos a indústria de passivos, mas antes disso nós fomos atrás dos nossos parceiros, fabricantes de produtos, dizendo assim, precisamos de produto para o mercado de SP. Porque até então o produto era o mercado das operadoras, produtos
para cobre e não para fibra ótica. Então precisava ter produto diferente, com preço diferente, para atender a esse mercado. Nem eu e nem o Luiz conseguimos ser convincentes, porque ninguém acreditou no nosso projeto. Então a saída foi virar fabricante. Aí a mudança de chave da DPR, de deixar de ser distribuidor e ser fabricante, porque ninguém acreditou que era factível produzir produto para esse mercado. Eu estou dizendo 2010, 11, 12, e isso aconteceu lá para 13, 14, porque naquele momento ainda era um mercado que o provedor usava rádio. Só rádio. Eu me lembro da primeira Brint, nós estávamos no Maxud, falando de fibra, e todo mundo falando de rádio, né? No hotel, com 15, 20 pessoas. Exatamente, no primeiro evento. E aí nós fomos procurados por vários fabricantes chineses e indianos, para que a gente falasse de ativo. E o nosso receio era colocar o nome da DPR, que já era um nome consolidado, como representante de um produto que a gente não sabia o que ia acontecer e podia prejudicar muito a nossa imagem. E demoramos um tempo definindo com quem que nós iríamos. A Nokia tinha uma parceria com a 3M nos Estados Unidos e nós éramos parceiros da 3M. Então eles foram procurar a 3M para que ela fosse parceira da Nokia. Aí a 3M disse: eu não entendo nada desse mercado, quem entende é o meu distribuidor. E aí trouxe a Nokia para nós. E aí estava acontecendo a Brint. Aí nós pegamos a Nokia, Calado, Fernando, e mostramos a Brint, eles não entendiam o que era. E aí nós construímos a parceria, porque era o nome que nos dava segurança de ir para o mercado sem correr o risco de ter algum problema na imagem da DPR. Bom, e quem conhecia a Nokia, sem ser de telefone? Provedor. Só a Vivo, a Oi, né? Então, o que nós resolvemos fazer? Montar um provedor, e compramos um provedor pequeno que tinha 900 clientes no rádio para mudar a rede e fazer desse provedor um case para a DPR, colocando os nossos produtos, e para a Nokia. O primeiro equipamento Nokia GPON instalado na rede privada foi na ASA em novembro de 2016. E aí eu levava toda semana um provedor, 2 provedores, para conhecer a operação. E aí iniciou-se esse projeto. E a ASA era o quê? Uma empresa para ser modelo de todas as nossas soluções. Vou contar, não vai ter problema nenhum. Não. Nós éramos fornecedores da Claro. E a Claro não estava no mundo de fibra. E eles resolveram ir para o mundo de GPON. Qual era o conhecimento que eles tinham disso? Nenhum. E sabiam que nós tínhamos um provedor. E aí vieram falar conosco se eles podiam conhecer a nossa operação. A estrutura da Claro e da Embratel ficaram 2 meses indo direto em Montemor, conhecer nossa operação, cronometrando tempo de atendimento, os produtos que se usava, como é que funcionava, qual era a operação. Vários amigos meus diziam assim: você é um louco, você vai levar o seu concorrente? Eu falei: mas não é meu concorrente, ele é cliente. O concorrente, ele me mata a hora que ele quiser, pelo tamanho que tem, né? Interessante é que o desdobramento disso foi o seguinte: eles acreditaram no modelo, no sistema, e definiram como padrão de instalação o que nós fazíamos. Se você olhar para esse mercado, as grandes operadoras todas usam Precom, e a única que não usa é a Claro, que usa o nosso padrão que nós criamos lá atrás. Interessante, né? E aí nós viramos fornecedor de 100% de tudo que a Claro usa. Hoje nós dividimos, porque não dá para ficar no fornecedor exclusivo, nesse mercado desse tamanho, mas virou-se referência. Então a ASA virou uma referência para muitas empresas. E foi um processo que foi se consolidando, né? Nós adquirimos, no total, umas 10 empresas, e chegou um momento que a gente achava que tinha que se dedicar muito mais à DPR,
Então, em 1º de outubro do ano passado, nós entregamos essa empresa para a Lares com 145 mil clientes, que começou lá atrás, em 8 anos, saímos dos 900 clientes para 145 mil. Uma das maiores movimentações, né? Dentro de uma empresa toda ela estruturada, toda ela com Nokia, ou seja, toda organizada, uma empresa muito diferente, né? E isso é para mim um gancho, né? E eu acho que o momento Você sabe bem disso. Você deu, trabalhou muito conosco. deu aqui deixar registrado minha gratidão, né? Porque eu conheci o Wander numa Brint, né? E no ano seguinte, ele sem ter assim nenhum motivo para isso, não esse acolhimento que ele tem, essa vontade que ele tem de levantar pessoas que ele percebe são do bem, porque a gente também não ajuda qualquer um, não é isso? Ele me disse, eu não pedi, falou: William, coloca um banner do teu produto, Aniel, aqui no meu stand. Eu olhei assim, aquilo para mim, Wander, foi algo que, como eu te falei um pouco antes, né, eu carrego para o resto da minha vida como uma gratidão. E começou ali a fazer negócios nesse mercado, né? Sim, então assim, e eu ganhei a oportunidade, você falou pelo lado das tecnologias, né, do relacionamento com fornecedores, mas uma coisa que eu via, né, e isso nessa sociedade, né, que fazia ali parte da ASA, pessoas que eu carrego admiração pro resto da minha vida, né, e começou ali também uma busca por uma ASA que tivesse um serviço de excelência, né, uma gestão de excelência, etc. Que é exatamente onde esse que um dia colocou um banner num stand da DPR, era então agora um fornecedor dessa empresa com software, né? Fazendo ali a gestão e tal. Mas, e de novo, é um reconhecimento, porque eu aprendi muito na relação com vocês, né? Os sócios, de como eu deveria ser software. O que era relevante, o que não era. Passaram também gestores incríveis, o Cláudio Placa, sem dúvida ainda uma pessoa muito benquista, né, por vocês, que me ensinou muito também de como poderíamos refinar. Gustavo Leão também foi uma pessoa que influenciou muito no nosso produto. Então, assim, e agora virando uma pergunta, né? A ASA, ela teve uma valorização, né, significativa na hora da venda. Ela foi bem reconhecida como alta governança e tudo mais. Qual o segredo, né, Wander? Você que é uma referência para responder isso. Qual é o segredo ou o conjunto de segredos que empresas que sejam aquelas que querem deixar para os filhos o legado, que querem profissionalizar a gestão ou até mesmo a venda? Qual a dica que Wander dá para esse público? Vou fazer um aspas aqui, até para dar um ênfase na pergunta aqui. Ainda por cima, com toda essa qualidade, o tamanho dessa empresa, ainda eles tiveram a oportunidade de escolher para quem vender, porque eu sei que não foi só um interessado, teve mais empresas. Isso reforça ainda mais a qualidade. Então, para os amigos aí que tem provedor, que estão nos acompanhando, vale todo o esforço, investimento, para que tenha uma empresa de qualidade, para chegar num nível que chegou a ASA, que não foi só não foi o primeiro comprador lá. Eu sei que tiveram várias empresas interessadas e eles puderam escolher o melhor negócio, né? Você tem uma pessoa que você conhece muito que tentou nos comprar 5 vezes. Eu digo sempre o seguinte: primeiro, é você ter respeito naquilo que você vai fazer com uma figura importante que é o seu cliente. Nós estávamos prestes a adotar uma política, mas não deu tempo de fazer isso, que era fazer uma venda para um cliente, sem falar no plano de mega, entregar aquilo que ele precisa para que ele possa usar com a qualidade que ele precisa, por um valor que ele precisa pagar. Que ele pode sair a hora que ele quiser, sem multa, e não mantê-lo preso num contrato como refém.
Você tem que garantir que tenha qualidade para que ele possa ficar, porque ele se sente bem atendido para ficar. Esse era o próximo passo que nós íamos pôr na empresa. Vendemos antes, mas nós estávamos trabalhando para isso. Por quê? Porque o cliente não pode ser refém desse processo, não é? Mas você tem que ter toda uma estrutura que atenda e dê o respaldo daquilo que ele precisa. Nós também temos que entender que todo mundo começou numa situação muito difícil. Esse mercado lá atrás, a DPR foi a primeira empresa a dar crédito, a vender produto com carência. Esse mercado funcionava para pagar em 30 dias. Isso. O nível da informalidade era tanto, né? E não dava para dar crédito, porque não tinha faturamento regular. Então, assim, a dificuldade que é implementar tecnologia com investimento alto, se não fosse a informalidade, não teriam crescido lá atrás. Exato. Nós temos hoje um país, qualquer cidade você vai encontrar miseravelmente 2, 3 provedores. Hoje você tem basicamente o mercado brasileiro todo ele coberto, tá? Você não tem muito mais o que fazer para construir rede, né? Sim. Então, assim, o que foi feito? Foi feito muito investimento, com toda a dificuldade que tinha. Depois que nós abrimos, aí veio um monte de empresas dando crédito, mas no início foi muito difícil. Então teve todo um grau de dificuldade de pessoas com muito pouco conhecimento. O conhecimento era de rádio, que é muito simples. Quando você foi para construir rede, você precisa de um outro profissional, né? E aí tem toda uma dificuldade. Mas eu diria assim, eu não tenho medo do que eu vou dizer, de errar. A inclusão dos excluídos desse país foi feita pelos provedores. Sim, concordo. Se nós não tivéssemos os provedores, o Brasil não estaria hoje no nível que está. As grandes jamais teriam feito o que foi feito. Chegar aonde chegou. Porque precisava de dinheiro, que é muito, precisava de estrutura, gente, e não ia conseguir fazer. Eu ouso dizer que eles nem enxergavam essa Não. oportunidade. Nós caminhamos, né? Todo mundo conhece, né, um pouco da minha história também, o tanto que a gente já acompanhou. Chegava em regiões que os caras, quando iam chegar, nem sabiam que existia, porque eu tinha amigos das grandes. Vocês estão atendendo ali, é um bairro gigantesco. Por exemplo, em Hortolândia tem um bairro lá que nós atendemos que os caras nem sabiam que existia. Era um dos maiores bairros da América Latina. A gente estava com fibra ótica, par metálico na época, provedor de senhor, rádio. Então, certamente os provedores foram os maiores. Eles são os responsáveis pela inclusão dos excluídos desse país. E hoje, né, com 93% dos domicílios já atendidos, né, por fibra, o desafio do provedor, ou até mesmo, vamos dizer, a agenda do provedor, não é mais simplesmente vender, porque quando não havia concorrência era como brincam, né, ou falam sério, tira pedido, né? Agora o provedor é desafiado à qualidade, né? Não tenha dúvida nenhuma. Ele diz, não, eu tenho que ter qualidade, porque eu tenho a concorrência, então é um momento novo, né, Wander? Mas... Ele tem hoje a responsabilidade de pôr qualidade, de pôr segurança, né? Os ataques acontecem em aumento a todo momento. Então ele tem um volume de investimento em tecnologia, em segurança, para entregar o que ele precisa. Sim. Porque antigamente era só buscar capilaridade, era só crescer. Hoje não é crescer. Hoje é entregar a qualidade que precisa. E hoje ele é medido pela qualidade do Wi-Fi que funciona e não pela banda que ele entrega, né? Então ele precisa ter equipamento de tecnologia e de ponta para garantir que ele consiga entregar em qualquer local, né, da residência a qualidade que ele precisa. E se sobrar depois o direito a uma pergunta, não sei se você vai fazer em relação à IA, mas não existe uma pessoa, eu acho que dará a resposta mais assim, inesperada sobre IA do que Wander, né? Então, Não passa para mim, por favor. Não passa para mim essa responsabilidade. Vou fazer. Eu queria também entender nesse mercado tão competitivo aí, né? O Brasil é o país que mais tem provedor por habitante no mundo, né? Sim. Seguido da Rússia. E a gente vendia há 10 anos atrás, 100 mega a R$100. Hoje a gente vende 600, 700, ao mesmo valor. E hoje existe também um fator muito
impactante no nosso país, que é a taxa dos juros. Muitos provedores compraram, eu fiquei sabendo aí, não pude acompanhar, mas eu estava comentando aí também numa entrevista sobre esse movimento aí dos provedores com essas taxas altas. Como que o senhor vê esse setor nesse momento e o que o nosso amigo aí, provedor, consegue fazer para poder se diferenciar, né? Nós estamos falando que isso é um problema não só dos provedores, é um problema do Brasil, né? Nós estamos falando de uma taxa Selic de 15%, quando você vai redear essa operação e colocar um spread, estamos falando de dinheiro a 20% ao ano, que há pouco tempo atrás era 2, 3 ao ano, né? Quem se endividou a 2 e agora está pagando 20, não consegue pagar essa conta. Quando você coloca o valor da receita, nós estamos falando que esse valor não deve ser alterado nos últimos 5 anos. Os custos aumentaram, você entrega mais banda e cobra a mesma coisa. Com certeza, comeu uma parte significativa dos lucros. E como o grande não aumenta o preço, você não consegue fazer do lado de cá. Então esse mercado ficou muito mais competitivo, com um desafio enorme de que maneira sobreviver nesse mercado. Na verdade, a gente tem uma outra avaliação a fazer, que é entender a tese do setor. A tese do setor era crescer e virar uma empresa e vender para uma grande operadora. Isso não se consolidou, né? Os fundos entraram com esse mesmo objetivo, se tornaram empresas grandes, né? Nós estamos falando de vários provedores com 1,5 milhão de clientes, que também não acharam a porta de saída, tá? E o custo do dinheiro sacrifica toda essa operação. Eu diria assim, todos vão ter que buscar um nível de eficiência muito grande para que se mantenha toda uma operação rentável, né? Mas os menores têm um grau de dificuldade infinitamente maior. E eu continuo acreditando que esse mercado se consolida em níveis diferentes, vai se consolidar nos pequenos com pequenos, médios com médios. Deve ter sido anunciado hoje ou amanhã, né, uma aquisição de uma grande, adquirindo uma empresa de 220 mil. Eu recebi hoje um telefonema de um amigo que acabou de comprar uma. Acompanha aí que em breve a Gestores vai publicar isso aí. Em breve. Que acabou de comprar uma que tem algo parecido com 80 mil. Então esse mercado se consolida de uma maneira mediana, nos pequenos, nos médios, e eu também acho que isso vai acontecer nos grandes, né? Para arrumar uma porta de saída, mas assim, porque o investimento vai continuar sendo o grande desafio. Sim. Você falou agora há pouco sobre IA. Né? Eu tenho um amigo, que é um provedor, que nos últimos 6 meses ele já investiu mais de 500 mil reais só em computação para poder fazer o atendimento do jeito que precisa. Ele está hoje com todo o atendimento do seu call center com IA, redirecionamento técnico com inteligência artificial. Essa é uma operação assim, mas é muito investimento e uma área interna, né, software house desenvolvendo a solução, porque eu não tenho dúvida que é isso que vai acontecer, porque senão é só gente para pôr na operação, você cresce e é só pondo pessoas. O que nós precisamos pôr é tecnologia para diminuir margem de erro, administrar custos de uma maneira melhor. É irreversível essa decisão e esse caminho. E sem dúvida você, como uma pessoa que ama o contato, né? Talvez me discorde se eu falar por ti equivocadamente, mas sem perder a humanidade. Com certeza, com certeza. Continuar sendo uma empresa humana com inteligência artificial. Na verdade, a inteligência está agregando soluções, né? Mas até porque você precisa ensiná-la, né? Sim, Ela não sabe nada, ela vai aprender o que você ensina. E quem ensina são as pessoas. A né? gente tinha uma frase, né, Wander, que era assim: o que vai mudar o mundo não são as respostas, são as perguntas. Isso nunca foi tão real quanto na IA. Sim. Se se você não souber fazer a pergunta, pergunta, ela não tem a resposta certa. Né? Exato. Essa é uma máxima, né? Agora, tudo isso vai trazer o quê? Uma qualidade melhor,
uma qualidade do nível do empregado que vai estar tratando desse assunto com nível de qualificação melhor. Você vai aumentar o nível de salário. E você vai ter algumas áreas que não precisam mais de determinadas pessoas para determinadas funções. Sim. Né? Mas nós vamos qualificar isso de uma maneira infinitamente melhor. Na outra ponta, o cliente vai ser melhor atendido. Né? Porque essa é a grande diferença desse processo todo. O público mais jovem que vem consumindo, né, ele é um público mais ágil, mais atento. Ele não quer ligar, ficar esperando. Ele quer o produto sendo resolvido de uma Nós forma que rápida. somos antigos é que estamos nessa, Quer né? ficar ligando. Mas os novos estão em outra página, Exato, né? exato. Com outras atitudes, com outras demandas, né? E faz parte do crescimento, né? Acho que isso é extremamente interessante. Mas eu queria complementar dizendo assim, nós temos então um desafio enorme com essa realidade de você crescer hoje com a taxa de juros que tem, né? Então os crescimentos são pontuais, específicos, regional, um bairro, porque se você errar na mão do projeto, você não consegue remunerar e pagar o investimento. Então você tem que ter muito mais responsabilidade. Antigamente, você errava e dava certo. Sim. Porque a demanda Poderia era errar deprimida. ainda, né? Podia Hoje errar. não é mais assim. Então você tem que ser muito mais assertivo, né? Em função da taxa de juros que você tem. Mas na verdade você precisa hoje adequar a realidade da sua companhia. Então eu diria assim, continua crescendo porque vai ser um crescimento um pouco orgânico, mas vai ser de aquisição, porque vários estão sentindo que tem a dificuldade de capitalizar, porque o dinheiro ficou caro e mais difícil e mais seletivo. Né? Então, essa incorporação de médios vai continuar acontecendo. E nós vamos começar a ter empresas que vão crescer nesse mercado. Então, vai aparecer novos consolidadores. Não tenho dúvida nenhuma. Concordo. Nós estamos num segmento que não pode ter 15 mil empresas. Se tem um mercado farmacêutico que está se consolidando, se tem um mercado de pet que se consolida, e no nosso mercado também vai se consolidar. O mundo, quantos players são no mundo de operadoras? Nós estamos falando de meia dúzia, 10 no Exato, mundo. No mundo. Aqui não pode ter 15 mil. Isso foi no momento em que não existia nada e precisava, quando eu disse que eles são responsáveis pela inclusão dos excluídos. Mas esse mercado se consolida, não tenha dúvida nenhuma. Em alguns players que vão ser nacionais e depois viram internacionais, mas daqui a pouco nós vamos ter alguns infinitamente grandes, mas muito diferentes do que nós temos hoje. O caminho dos amigos que tem provedor, é entender, né? Se ele quer vender, se ele quer Em que quer comprar, momento. em que momento. Daí nós falamos bastante aqui nessa rodada de podcast com alguns entrevistados também sobre a importância da qualidade do provedor, de crescer de uma forma sustentável, desde a parte tributária e tudo mais. Então acho que é importante que o amigo esteja ouvindo lá também e saiba para onde ele quer ir. A consolidação certamente é um caminho sem volta, na minha humilde Concordo. opinião também. Sim. E eu queria fazer uma outra pergunta para o senhor. Eu sei que a gente está aqui com um bate-papo que acho que vai irá longe aqui, dias aqui de conversa, que é um enriquecedor. Vale a pena quem ainda não conheceu, conhecer um pouco da história do Wander. Mas o que ainda motiva o senhor durante todos esses anos ainda investir no setor, ter essa energia? É os 3 dias de evento, o homem está aqui, todos os eventos eu acompanho, ele está presente, é uma figura ilustre. Para ele vir até o estúdio aqui, o pessoal sempre parando para perguntar. Então, assim, o que motiva o senhor ainda tantos anos de uma história belíssima e ainda continuar com essa energia toda investindo no setor e fazendo com que a DPR também consiga investir e trazer novidades? Primeiro é fazer o que gosta, né? Eu sou, de origem, eu sou um vendedor. Né? E faço na minha vida exatamente o que gosto. Então, é muito prazeroso fazer o que eu gosto de fazer. Para algumas pessoas, trabalhar pode ser algo penoso, sacrificante. Para mim, não é. Contato com pessoas é o que me motiva. Né? Toda vez que eu posso, né, passar conhecimento de tudo aquilo que eu aprendi, né? Comecei uma vida muito simples, esse processo,
foi um aprendizado diário, né? Então, para mim, é prazeroso e gratificante, né? Então, não é, para mim, um grande desafio. Meus familiares, assim, você só faz isso porque gosta, você já devia estar cuidando de outras coisas na vida. Mas cada um só pode fazer aquilo que gosta, né? Então, todo mundo ia aqui no evento, o Hermano, no encerramento da homenagem que foi feita para o Laudálio, ele estava dizendo em público, não deixe de fazer suas festas, porque é uma referência. A gente já fica esperando janeiro para estar nesse evento aí. 450, 500 pessoas. Mas assim, é gente que vem do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Tivemos a honra, Sim, inclusive, nós temos de a estarmos honra na última edição e gostei muito da notícia. Já pode se comunicar que serão 2 por ano? Não, eu pretendo. Mas essa é a grande diferença, é você ter prazer daquilo que faz, né? Então, assim, eu ainda me sinto motivado, né, a contribuir, né? Enquanto ainda me senti jovem o suficiente para isso, né? Acho que tem uma oportunidade ainda de ajudar, mas tem que ser prazeroso. Exato. Não dá para ser só pelo dinheiro, né? Não dá para ser só trabalhando. Sim. A gente tem que reunir várias situações para que isso ocorra. Nós agradecemos o senhor por estar nos ensinando a cada encontro que a gente tem, que o senhor é uma aula e tudo troca mais. de conhecimento. Troca de conhecimento. E uma coisa que o senhor comentou, você falou desde a Brinde, que o senhor está desde o início, né? E na Futorcom, essa história de 30 anos, eu fiquei sabendo aí que até teve um reconhecimento, o senhor é um dos primeiros a apoiar esse evento. E como que é a história do senhor, a DPE, dentro desses 30 anos de Futorcom? Eu participo desde o Seminte. Eu fui reconhecido, me deram um título, né, alguns anos atrás. Eu participei de todos os eventos, desde o Seminte e do Futuricom. E aí, inclusive, num evento que foi o Gilberto, através do Laudálio, me deram um título, né? Participante honorário. Eu participei de todos. Eu, inclusive, nesse evento que foi feito na terça-feira, em homenagem ao Laudálio, eu botei um pouco dessas histórias. Quando acabou o Seminte, que na verdade era um evento público da Telepar, e aí privatizou-se, então precisava fazer alguma coisa, e o Laudálio, um engenheiro, funcionário público de uma estatal, teve toda a vontade e toda a dificuldade de um processo de insegurança do que e de que maneira fazer. Então, naquele momento, ele falando comigo e eu, presidente da Berimestre, peguei meus companheiros, o presidente da Beprest, da Becortel, o presidente da Bini, que era o Roberto Snar, que foi meu companheiro de diretoria na GTE, e nos consolidamos como uma sociedade civil organizada, ajudando o Laudálio, que tinha o conhecimento para transformar aquele evento num evento público-privado, que naquele momento estava havendo a privatização, então se tinha uma convergência de interesse, um mundo de oportunidade, mas alguém precisaria, né, desenvolver, e tinha que ser um desbravador, um idealista, um protagonista, que é o que o Laudálio fez, né? Foi E excelente. aí tem a trajetória, e aí nós fomos para a Suíça convidar o Pekka Trajani, que era o presidente da UIT, para participar do evento. Aí fui eu e ele. E aí eu estava contando essa história. O Pekka gostava muito de tomar champanhe, 9 horas da manhã, 9 horas. no escritório dele, em Zurique, tomando champanhe, 9 horas da manhã, para fechar o acordo de ele vir para São Paulo. É muita história, é muito. E, bom, a gente poderia continuar aqui por longo. Eu sei que o senhor tem uma agenda extremamente corrida aqui, Verdade. mas esse bate-papo seria faça o convite para que o senhor possa Por também favor. estar conosco no estúdio, para a gente fazer um bate-papo Por de favor. mais tempo, agradável. Agradeço. E vamos estar comemorando certamente aí 1 ou 2, aí, dependendo do projeto que ele vai Em fazer. janeiro vamos ter festa. Ótimo, nós aguardamos e ficamos muito felizes. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, revê-los. Né? Sinta o E a nosso, oportunidade de falar com tantas pessoas. o nosso abraço, toda a equipe DPR também. Obrigado. Eu tenho grandes amigos lá, sempre fui muito bem recebido lá, desde como cliente, como amigo, sempre uma atenção muito grande. Muito obrigado. Eu comentei da casinha que eles iniciaram, porque
quem ainda não visitou, fale com o seu vendedor, com quem atende você dentro da DPR, tente agendar uma visita para você entender na prática o que essa moçada faz lá. É fantástico, tá? O Vander é um dos pioneiros aí de fazer eventos pré-Abrint, FuturCon. Então acho que vale essa visita. Eu tô convidando, eu tô tão amigo que eu tô tomando a liberdade de convidar. Só tenho a agradecer. Convidar os ISPs, os provedores. Então agende com a equipe aí, tente visitar lá, que vale a pena conhecer, que você vai ver na prática tudo que esse homem tá falando aqui. Todo mundo que vai se impressiona com o que vê. E tem um segredinho que depois vai comer a melhor costela do mundo. Exatamente. Lá você ainda vai saborear uma melhor costela do mundo, tá? Vale a pena. E aqui, como hoje é o último dia, a hora que for encerrar, tomar um uísque para comemorar o encerramento do dia. Aí, que beleza. São meus convidados. Com certeza estaremos lá. Muito obrigado. Obrigado pelo tempo, William. Obrigado pela gentileza. Eu, em nome do GT, agradeço, Vander, a sua participação. É um legado, uma história que já sobra no que já foi contado, mas nós temos o desejo de que ainda existam décadas do teu centenário, né, que você falou, e eu, na sua vida, profetizo que chegará. Tomara. E nós possamos continuar contando com você Com aí certeza. nos eventos. Maior prazer. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradecemos também vocês que estão nos assistindo aí, acompanhando o nosso podcast. Gostaria de agradecer também a Faz Produção, que vem nos apoiando nesse evento maravilhoso. Todo o time da FuturCon, na figura do nosso diretor, o Fábio, a Adriana, todo mundo que participou. O nosso patrocinador aqui, que gentilmente cedeu esse espaço maravilhoso, aí Telecom Tech, soluções fantásticas para os seus equipamentos. Você, provedor, tem equipamento, precisa fazer manutenção, fale com o nosso amigo Christian lá, certamente ele vai atender você de uma forma especial. Obrigado a todos aqui e nos vemos no próximo episódio. Um abraço e até mais.